escombros do templo, o profeta Baruque se ergue. Entre pedras partidas, os céus e a terra testemunham. Águas claras e escuras correm na visão, eras que alternam noite e manhã, disputando o horizonte. Quando a água se aclara, a esperança acende. Quando escurece, o coração aprende a vigiar. Carta para Judá e para Israel, escrita com tinta eterna, selada com promessa. O Senhor pesa os tempos, e na última maré erguerá Sião do pó. Entre trombetas e silêncio, o pranto se torna semente, a cinza vira chão fértil do que é vindouro. Restauração, palavra que floresce como amendoeira em inverno, juramento que desperta antes da primavera. E na alva, em meio à escuridade, quando o rio claro vencer a noite, sobre os que esperaram ouvir-se-á graça e paz, graça e paz, graça e Paz, irmãos, bom dia. Esse hino aí foi o irmão Vinícius que criou pela inteligência artificial. A princípio ele fez 1 minuto, depois eu dei a ideia dele acrescentar mais coisas, e aí acabou ficando 3 minutos, né? O tempo de um hino mesmo. Ele fez isso para introduzir a narração do profeta Baruque que ele está fazendo. Veja como já ficou bonito, mas a gente vai modificar algumas coisinhas aí para ficar mais relacionado ao tema das águas claras e escuras, que é um dos pontos principais do livro, o que me fez selar o livro mesmo como profeta inspirado. E aí o livro acaba com as 2 cartas, uma para a casa de Judá, outra para a casa de Israel, bem semelhante ao que Paulo faz no Novo Testamento, como eu já expliquei. Aí eu vou ver se ele vai querer modificar aí alguma coisa. A parte da letra, né? Dá para dar uma melhorada. E aí ele modificando, eu vou levar isso para o canal. E antes mesmo de pôr o profeta, porque talvez vai demorar um pouco até ele terminar, aí eu já vou contextualizar o livro para os irmãos, ler alguns pontos para os irmãos lá no canal, né? Vocês estão lá, vocês vão ver também. Já induzindo as pessoas a ficarem na expectativa do profeta, porque vai ficar muito bonito para se ouvir, viu? Ele fez o capítulo 1 e 2, então eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, só para vocês terem uma noção. Mas imagine quando chegar na parte das chuvas alternadas, revelando a passagem do tempo, o milênio e até mesmo os eventos que acontecem depois do milênio. O que o Apocalipse resume, Baruque revela. O que Baruque não revela, o Apocalipse acrescenta. A mesma coisa aconteceu no Apocalipse de Abraão e também no primeiro livro de Melquisedeque, que é como o primeiro livro de Enoque, o único inspirado. O resto é filosofada. No Apocalipse de Abraão e no livro de Melquisedeque, eles revelam porções do que acontece depois do milênio. O Apocalipse de Abraão, ele fala uma parte, e o livro de Melquisedeque, que é a história de Abraão também, com Melquisedeque, fala outra parte. Um dá o tempo, o outro traz acréscimos. E Baruque, ele vai narrar o que acontece após a 13ª chuva. Essa 13ª é só depois do milênio.
conforme a narrativa do anjo que está explicando para Baruque o sentido das chuvas alternantes. São 12 chuvas alternando entre águas escuras e águas claras. É lindo de se ouvir. É quase que uma formação da galeria dos heróis da fé, só que como ali está falando dos tempos ruins também, não é só um elogio aos homens ilustres, então eu não considerei uma galeria dos heróis da fé. Mas é bonito demais, irmãos, de ouvir. E aí você recebe acréscimo, que nem o Baruque vai revelar o que vai acontecer após a soltura de Satanás, qual vai ser o processo de reversão de um mundo conforme um paraíso ser convertido em as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, servindo a Satanás e querendo ir contra a cidade santa. O que não pode ser a Nova Jerusalém, né? Não faz o menor sentido. A Nova Jerusalém está na terra, com o Pai, o Filho, arcanjos e anjos, e aí os homens quererem cercar a cidade achando que vão fazer alguma coisa. Era só Deus liberar só um arcanjo e falar: destrói tudo, Miguel. Arrebenta com tudo isso daí. Eles são loucos. Um arcanjo, né? Tem mais 6. Como se fosse pouco, tem 4 querubins ali, ao redor do Pai e do Filho. Aí Satanás vai enganar os homens para eles irem contra Jerusalém. É até engraçado isso, meu Deus. Bom, dá para trabalhar nisso, né? Eu já falei isso no canal, mas eu sei que os homens são tolos, mas não nesse nível, né? Eu sei que Satanás é astuto, mas Satanás também não consegue fazer essa proeza, né? Nem bêbado dá para ir contra uma cidade assim, né? Agora, contra o templo de Ezequiel, são homens ali. É só a igreja se afastar que eles vão ir lá e querer, na loucura do coração deles, querer matar as pessoas, tomarem o templo e achar que vão ficar sem castigo. Aí sim Satanás consegue fazer essa proeza. Enfim, Baruque conta, sem falar da soltura de Satanás com essas palavras, sem falar muitos detalhes, ele conta o que acontece nessa 13ª chuva, que ele diz que é a mais escura de todas. Aí vem um trovão depois disso, né? E vai chicotear a terra, vai ribombar a terra, não sei se é assim que fala. O trovão é tão forte que ele restaura tudo. E 12 fontes se levantam do mar e ficam submissas ao trovão. Então essas 12 fontes, o Baruque já está revelando para a gente que são as 12 tribos que vieram das nações. Ou seja, o mundo foi completamente cheio das 12 tribos, como Deus fala lá em Isaías 31, que os restantes de Judá iriam ficar e iriam dar raízes por baixo e frutos por cima, encher toda a terra. Então é engraçado, em Isaías 28 os judeus fazem aliança com a morte. Eles vão ser maltratados, Deus também vai castigá-los, mas vai ter um restante. E esse restante lança raízes por baixo e frutos por cima. É só pegar o profeta Zacarias com Ezequiel e nós temos a mensagem completa. Então Baruque, ele não vai falar que tronos vão ser estabelecidos, que fogo vai descer do céu, que Satanás vai ser aprisionado e lançado no fogo, onde já se encontrava a besta e o falso profeta. Isso quem vai trazer é o Apocalipse. Mas no miolo ali dos textos, onde o Apocalipse está revelando por um lado e resumindo por outro, esses profetas que vão nos acrescentar. Baruque, segundo a Esdras, eu não lembro se fala, mas o Apocalipse de Abraão e o livro de Melquisedeque falam. Então já são 3 livros inspirados que os bispos católicos não colocaram no cânon e as bestas reformadas, ao invés de colocar, removeu ainda mais. Que nós temos para ter acréscimos sobre esses pontos. É bem profundo, né? Então tá aí a música, talvez haja uma reforma nela. Você vê que ficou bonito, né? Vozes, instrumentos, ainda que feito pela inteligência artificial. Tem o toque humano por detrás disso, porque não foi ela que fez sozinha. O humano deu o comando. Então não é uma coisa robótica e morta. Agora, se forem homens, um homem e uma mulher cantando, instrumentos tocando de verdade, com certeza melhora muito. Mas já é difícil de encontrar pessoas para acreditar nisso, quanto mais para cantar, né? Eu vou postar aqui os capítulos 1 e 2, então. Apocalipse de Baruque. E aconteceu no 25º ano de Jeconias, rei de Judá, que a palavra do Senhor veio a Baruque, filho de Nerias,
dizendo-lhe: Viste o que este povo está fazendo contra mim? As maldades que estas 2 tribos que permaneceram praticaram são maiores do que as das 10 tribos que foram levadas cativas. Pois as tribos de antes foram forçadas por seus reis a pecar. Mas estas 2, por si mesmas, têm forçado e constrangido seus reis a pecar. Por essa razão, eis que eu trago mal sobre esta cidade e sobre seus habitantes, e será removida de diante de mim por um tempo. E eu espalharei este povo entre os gentios, para que façam bem aos gentios. E meu povo será castigado, e virá o tempo quando eles buscarão o bem-estar de seus tempos. Pois estas coisas eu te disse para que ordenes a Jeremias e a todos os que são como tu, que se retirem desta cidade. Porque as tuas obras são para esta cidade como uma coluna firme, e as tuas orações como uma muralha forte. E eu disse: Ó Senhor, meu Senhor, foi para isto que vim ao mundo? Para ver os males de minha mãe? Não, meu Senhor. Se achei graça diante de teus olhos, primeiro toma o meu espírito, para que eu vá aos meus pais e não veja a destruição de minha mãe. Pois 2 coisas me constrangem veementemente, porque não posso resistir a ti, e minha alma, além disso, não pode ver os males de minha mãe. Mas uma coisa direi diante de ti, ó Senhor. Portanto, o que haverá depois destas coisas? Pois se destróis a tua cidade e entregas a tua terra aos que nos odeiam, como será novamente lembrado o nome de Israel? Ou como se falará dos teus louvores? Ou a quem será explicado aquilo que está na tua lei? Ou o mundo retornará à sua natureza de outrora, e a era reverterá ao silêncio primevo? E a multidão das almas será retirada, e a natureza do homem não será mais nomeada? E onde está tudo aquilo que disseste a Moisés a nosso respeito? Esta cidade será entregue por um tempo, e o povo será castigado durante um tempo, e o mundo não será entregue ao esquecimento. E eu respondi e disse: Então estou destinado a entristecer-me por Sião, pois teus inimigos virão a este lugar e profanarão teu santuário e levarão tua herança ao cativeiro e far-se-ão senhores daqueles a quem amaste. E voltarão de novo ao lugar de seus ídolos, e se gloriarão diante deles. E que farás pelo teu grande nome? E o Senhor disse a mim: Meu nome e minha glória têm duração eterna, e meu juízo manterá seu direito no seu tempo. E tu verás com teus olhos que o inimigo não derrubará Sião, nem queimará Jerusalém. Mas serão ministros do juiz por um tempo. Mas tu, vai e faze tudo quanto te disse. E fui, e tomei Jeremias, e Adu, Estiraías, e Jabes, e Gedalias, e todos os homens honrados do povo, e os conduzi ao vale de Cedron, e lhes narrei tudo o que me havia sido dito. E eles levantaram a voz, e todos choraram. E sentamos ali e jejuamos até o entardecer. E aconteceu, no dia seguinte, eis que o exército dos caldeus cercou a cidade, e ao tempo da tarde eu, Baruque, deixei o povo e saí, e fiquei junto ao carvalho. E eu me entristecia por Sião, e lamentava pelo cativeiro que viera sobre o povo.
Onde está o seu poderoso Deus para salvar vocês? Onde estão as suas harpas? E eis que, de repente, um espírito forte me elevou e me levou para cima, por sobre a muralha de Jerusalém. Eu vi, eis que 4 anjos estavam parados nos 4 cantos da cidade, cada um deles segurando uma tocha de fogo em suas mãos. E outro anjo começou a descer do céu e disse a eles: Segurai vossas lâmpadas e não as acendais até que eu vos diga. Pois primeiro fui enviado para falar uma palavra à terra e colocar nela o que o Senhor, o Altíssimo, me ordenou. E eu ouvi descer ao Santo dos Santos e tomar dali o véu, e a arca santa, e o propiciatório, e as 2 tábuas, e as vestes sagradas dos sacerdotes, e o altar do incenso, e as 48 pedras preciosas com que o sacerdote era ornado, e todos os vasos sagrados do tabernáculo. E ele falou à terra com voz forte: Terra, 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 ouve a palavra do Deus poderoso, e recebe o que eu te confio, e guarda-os até os tempos do fim, para que quando te for ordenado, tu os restaures, e para que estrangeiros não se apossem deles. Pois vem o tempo em que Jerusalém também será entregue por um tempo, até que se diga que ela é novamente restaurada para sempre. E a terra abriu sua boca e os engoliu. E depois dessas coisas, ouvi aquele anjo dizer àqueles anjos que seguravam as lâmpadas: Destruí, portanto, e derribai seus muros até os fundamentos, para que o inimigo não se gabe e diga: Nós derribamos a muralha de Sião e queimamos o lugar do Deus poderoso, e vós tomastes o lugar onde eu estava posto anteriormente. Então os anjos fizeram conforme lhes havia sido ordenado, e quando derrubaram os cantos das muralhas, ouviu-se uma voz do interior do templo, depois que o muro caiu, dizendo: Entrai, vós inimigos, e vinde, vós adversários, pois aquele que guardava a casa a abandonou. E eu, Baruque, parti. E aconteceu, depois destas coisas, que o exército dos caldeus entrou e tomou a casa e tudo o que estava ao redor dela. E levaram o povo cativo, e mataram alguns deles, e prenderam Zedequias, o rei, e o enviaram ao rei da Babilônia. E eu, Baruque, cheguei, e também Jeremias, cujo coração foi achado puro de pecados, que não fora capturado na tomada da cidade. E rasgamos nossas vestes, e choramos, e pranteamos, e jejuamos 7 dias. E aconteceu, após 7 dias, que a palavra de Deus veio a mim e disse: Dize a Jeremias que vá e sustente o cativeiro do povo até Babilônia. Mas tu permanece aqui no meio da desolação de Sião, e eu te mostrarei, depois destes dias, o que sucederá no fim dos dias. E eu disse a Jeremias conforme o Senhor me ordenara. E ele, de fato, partiu com o povo. Mas eu, Baruque, voltei e sentei-me diante das portas do templo, e lamentei com esta lamentação sobre Sião, e disse: Bendito aquele que não nasceu, ou tendo nascido morreu. Mas quanto a nós, que vivemos, ai de nós! Porque vemos as aflições de Sião e o que sucedeu a Jerusalém. Eu chamarei as sirenas do mar, e vós, Lilin, vinde do deserto, e vós, Shedim, e dragões das florestas. Despertai e cingi vossos lombos para o luto, e tomai comigo as endechas, e pranteai comigo. Vós, lavradores, não torneis a semear. E tu, terra, por que dás os frutos do teu produto? Guarda em ti as doçuras do teu sustento. E tu, videira, por que ainda dás o teu vinho? Pois não se fará mais dele oferta em Sião,
nem primícias mais serão oferecidas. E vós, ó céus, retende o vosso orvalho, e não abrais os tesouros da chuva. E tu, ó sol, retém a luz dos teus raios. E tu, ó lua, extingue a multidão da tua luz. Pois por que se ergueria outra vez a luz, onde a luz de Sião está escurecida? E vós, noivos, não entreis, e não se adorne as noivas com grinaldas. E vós, mulheres, não rogueis para dar à luz. Pois a estéril se alegrará mais, e as que não têm filhos se regozijarão, e as que têm filhos terão angústia. Pois, por que haveriam de gerar com dor, apenas para sepultar com tristeza? Ou por que de novo deveria a humanidade ter filhos? Ou por que deveria o sêmen da sua natureza ser de novo nomeado, onde esta mãe está desolada e seus filhos são levados em cativeiro? De agora em diante, não faleis de beleza, nem discurseis sobre graça. E vós, sacerdotes, tomai as chaves do santuário e lançai-as para o alto do céu, e entregai-as ao Senhor, e dizei: guarda tu mesmo a tua casa, pois eis que fomos achados mordomos falsos. E vós, virgens, que fiais o linho fino e a seda com o ouro de Ofir, apressai-vos e tomai todas as coisas e lançai-as no fogo, para que o fogo as leve àquele que as fez, e a chama as envie àquele que as criou, para que o inimigo não se aposse delas. Além disso, eu, Baruque, digo isto contra ti, ó Babilônia. Se tu tivesses prosperado, e Sião tivesse habitado em sua glória, teria sido para nós grande tristeza que tu fosses igual a Sião. Mas agora, eis que a dor é infinita e o pranto sem medida, pois eis que tu prosperas e Sião está desolada. Quem será juiz destas coisas? Ou a quem haveremos de apresentar queixa sobre o que nos aconteceu? Ó Senhor, como suportaste isto? Nossos pais adormeceram sem tristeza, e eis que os justos dormem na terra em tranquilidade, pois não conheceram esta angústia, nem ouviram que sobre nós sobreveio. Se tivesses ouvidos, ó terra, e coração, ó pó, para que pudesses ir e anunciar no Sheol, e dizer aos mortos: mais bem-aventurados sois vós do que nós que vivemos. Mas direi isto, conforme penso, e falarei contra ti, ó terra que prosperas. O meio-dia não queima para sempre, nem os raios constantes do sol sempre dão luz. Não esperes nem confies que sempre prosperarás e te alegrarás, e não te exaltes demasiadamente, nem te glories. Pois certamente em seu próprio tempo a ira se despertará contra ti, a qual agora por longanimidade é retida, como se fosse por rédeas. E quando eu disse essas coisas, jejuei 7 dias.